Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje eu estou feliz, eu estou animado, porque nós vamos ver os dois últimos itens do capítulo 4 e nós vamos encerrar o conteúdo para a nossa prova. Nós vamos, nessa aula, entender o hardware de um roteador e depois verificar os algoritmos que são executados dentro de um roteador para que a gente possa ter a nossa função de repasse, a nossa função de roteamento e os nossos datagramas andando na internet. Então, o foco dessa aula é a internet do nosso dia a dia. Vamos então dar uma olhada apenas numa visão de alto nível da arquitetura de um roteador. Nosso pé tem que ficar no chão, então nós não vamos chegar a estudar esquema elétrico. Nós vamos ficar apenas no diagrama de blocos. Apenas 4 componentes de um roteador podem ser identificados. Ele tem como primeiro componente a porta de entrada e o sistema que corresponde à porta de entrada tem diversas funções. Ela realiza funções da camada física, ou seja, a conexão elétrica com o fio, executa as funções da camada de enlace e, claro, executa a função que examina e analisa os pacotes de rede para determinar o seu destino. Depois eu tenho os elementos de comutação, que vão fazer o chaveamento das portas de entrada para a porta de saída. Eu tenho um processador de roteamento que vai rodar os algoritmos do meu roteador e, finalmente, a porta de saída que armazena os pacotes em um buffer e tenta compatibilizar a velocidade que existe em redes diferentes. Mas a gente aprendeu que existem funções diferentes que são repasses e roteamento. Quando eu tenho a função de repasse, eu tenho um switch. Então, eu não tenho um processador de roteamento. Eu tenho apenas entrada, saída e comutador. Eu tiro um software complexo e tiro um processador que geralmente é caro. Por isso, o switch ele é mais barato. Quando eu saio de repasse para roteamento, eu tenho que ter um processador de roteamento que vai manter as tais tabelas que nós estudamos no vídeo anterior, e essas tabelas, junto com os algoritmos de roteamento, vão determinar o caminho que o seu dado vai seguir na internet. O processamento de entrada determinar a origem do dado e o destino que o dado vai tomar. Essa tabela que existe no processador vai ser consultada pelas portas de entradas e, se o valor for encontrado, o dado é imediatamente transferido. Caso o dado não seja encontrado, é feita uma operação mais demorada e é feita uma pesquisa nas portas de saída e feita uma atualização na tabela para que um novo caminho seja descoberto. Então, as tabelas são preenchidas automaticamente conforme eu faço a pesquisa dos endereços de entrada em relação aos endereços de destino, usando aquele critério da concordância com o prefixo mais longo que nós estudamos no vídeo anterior. O elemento de comutação é um dos principais elementos do roteador e ele também está presente no switch que faz apenas repasse. E é por meio do elemento de comutação que os pacotes são enviados de uma porta para outra. Eu posso ter técnicas diferentes para fazer a comutação, dependendo de quanto vai custar o meu equipamento e da velocidade que eu quero para esse equipamento. Vamos dar uma olhada nas 3 técnicas de comutação que existem. Primeiro, eu posso ter simplesmente posições de memória que são endereçadas e gravadas para escrita, endereçadas e lidas para uma outra porta de rede. Dessa forma, uma memória intermediária, ela vai fazer a troca do pacote
entre diferentes portas do meu equipamento de rede. O segundo método é quando eu tenho um barramento de interconexão. Nesse caso, não é apenas uma memória, mas eu tenho um barramento que pode estabelecer conexões simultâneas. Por um barramento, eu posso ligar mais de duas portas ao mesmo tempo. Numa memória, isso não é possível, porque o endereço tem que ocorrer apenas uma vez a cada acesso. Então a gente já imagina que seria ideal que o meu barramento tivesse o mesmo número de portas. Aí eu poderia fazer todas as conexões simultâneas. Para isso eu tenho a rede de interconexão. Eu posso pensar na minha rede de interconexão como uma matriz pode ser usada ao mesmo tempo. Então, a rede de interconexão é a técnica mais rápida e a técnica mais cara. O sistema de memória é a técnica mais barata e também é a técnica mais lenta. E o sistema de barramento eu encontro em equipamentos de preço médio dentro do mercado. Eu tenho nesse texto a explicação detalhada do que eu acabei de falar para vocês e é importante vocês darem uma lida. Na porta de saída, eu tenho a formação de fila. Vamos lembrar que eu falei para vocês que a porta de saída pode ter um buffer para compatibilizar a velocidade de redes diferentes. Porque se eu estou tendo congestionamento, eu posso falar para o roteador que a minha velocidade é menor, então não adianta mandar pacotes em alta velocidade que o roteador lento não consegue processar. É feito o ajuste da velocidade de rede para que eu não tenha perda de pacotes. Se esse ajuste de rede não for possível, eu vou ter a minha memória lotada e se isso acontecer, eu tenho perda de pacotes. Para determinar a velocidade da rede, ele leva em conta a taxa de transmissão na minha linha, que ele chama de R', e a taxa de comutação, que é o tempo que ele demora para chavear o barramento ou chavear o acesso à memória. Então, se ele consegue medir o tempo de comutação e consegue medir o tempo do R', ele consegue calcular o tempo T que o pacote demora para chegar em uma das interfaces de rede. E, portanto, ele avalia se aquele tempo é um tempo razoável e ele consegue manter. Se o tempo T foi muito rápido, ele vai mandar mensagens de controle solicitando ao roteador uma velocidade mais lenta, de modo que a rede consiga ser operada sem perder pacotes. Para ainda melhorar a entrega dos pacotes, eu tenho um escalonador de pacotes que vai também olhar uma questão de prioridade. Nós lembramos das aulas anteriores que eu tenho alguns campos de bits no meu TCP e no meu UDP que podem indicar que um pacote tem prioridade. E esse escalonador de pacote vai fazer uma média ponderada dessa prioridade e mandar primeiro o pacote que tem prioridade maior. Formação de fila na porta de saída, a disputa pela porta, que vai transmitir um dado por vez, pode acontecer. Como é que ele determina qual que vai aguardar? Pela prioridade do pacote. E quem decide isso aí é o elemento de comutação em conjunto com o processamento da fila de saída. Eu também tenho a detecção aleatória rápida, que não vai olhar todos os pacotes, vai mais fazer uma média. A detecção aleatória rápida é melhor, porque ela permite que roteadores de custo mais baixo atinjam desempenhos maiores. Pode acontecer uma ou outra perda de pacote, mas o TCP me garante entrega confiável de dados. Esse nível da camada de rede, se valendo de entrega confiável de dados, que é fornecida pelo TCP
que trabalha em outro local da minha camada de rede. Vamos ver como funciona, então, o plano de controle de roteamento. Nós já vimos que é impossível um roteador ter na sua memória todos os endereços da internet. Então, o plano de controle ele tem que ser descentralizado, com cada roteador cuidando de uma parte dos endereços de rede. E quando cada roteador conversa com o seu vizinho, eles precisam trabalhar em conjunto para que esse roteamento ocorra de forma que o dado chegue ao seu destino. Esse trabalho de roteadores em conjunto a gente chama de plano de controle de roteamento. Vamos agora para o capítulo 4.5, aonde nós vamos estudar os algoritmos de roteamento. Primeiro nós estudamos as características do hardware. Agora nós vamos ver os algoritmos que são executados pelo software. Os algoritmos de roteamento são os algoritmos que determinam as tabelas e determinam os custos da nossa comunicação em rede. Eu sei que a minha rota é determinada para cada pacote e, inclusive, que essa rota pode mudar. Então, o algoritmo de roteamento é uma parte central do meu estudo de roteadores. Quando eu passo de um roteador para outro, eu tenho o que a gente chama de salto. No meio desse origem e destino, eu tenho os saltos dos meus roteadores. E esses algoritmos levam em conta o que eu chamo de caminho de menor custo. Então, o caminho melhor para o meu dado é aquele que tem o menor custo, tanto financeiro quanto de tempo. Se eu representar esses custos em um diagrama, eu posso observar o seguinte: nem sempre o caminho de menor custo vai ser o caminho mais curto. Observando a figura, eu vejo que eu tenho vários roteadores aí colocados globalmente e as operadoras definem o custo dessas conexões, porque cada operadora cobra um determinado valor pela sua interconexão de rede. Por exemplo, eu tenho uma conexão mais barata que custa apenas 1 e tenho uma conexão bem mais cara que custa 5 vezes mais. Eu tenho uma conexão que custa o dobro. Então, esses caminhos que nós olhamos na figura 4.27 determinam como os algoritmos e as tabelas são montadas. As operadoras programam as suas próprias tabelas com os seus valores. Essas tabelas são transmitidas para outros roteadores que vão incorporando essa informação nas suas próprias tabelas e tentando determinar o custo de uma conexão de rede. O caminho de rede, ele é determinado sim por fatores econômicos. Esses algoritmos, eles são relativamente complexos e os cálculos que são envolvidos não fazem parte do que a gente vai ver no nosso curso. Então, a seção 4.5.1 vai falar justamente sobre a transmissão desses dados para os roteadores vizinhos e como que os roteadores calculam esses custos. Basicamente, eu tenho um algoritmo aqui conhecido e diversas operações matemáticas que são feitas dependendo do algoritmo de enlace. Então, para nossa alegria, nós não teremos que fazer essas contas. O livro nem mostra ela em detalhes, então os cálculos matemáticos nós vamos simplesmente passar. Vamos pular a seção 4.5.2, que é a continuação dos cálculos matemáticos, e vamos entrar na parte que interessa do nosso curso, que é justamente o conhecimento dos 3 algoritmos de roteamento. O primeiro algoritmo chama RIP. Foi o primeiro roteamento intra-S que foi desenvolvido. OSPF, que é um segundo protocolo de roteamento dentro do AS.
Então, quais são os dois protocolos que permitem roteamento dentro de um provedor, OAS? É o RIP e o OSPF. Como é que eles funcionam? Olha só a pergunta de prova aparecendo aqui já, né? Bom, o RIP, gente, é um protocolo de vetor de distâncias e ele basicamente conta o número de saltos que você tem. Ele não leva muito em conta a questão financeira, então ele é um algoritmo, né, que nem sempre vai dar o menor custo para as operadoras. Cada vez que você der um salto, ele vai assumir que cada enlace tem um custo de 1. Então, quanto mais salto ele dá, mais caro isso fica. Assim, ele consegue determinar o menor número de saltos para chegar em um destino. E ele vai fazer anúncios RIP para falar para os seus vizinhos de quantos saltos ele já mediu. E ele vai receber mensagens de resposta para que ele possa montar as suas tabelas com o valor de salto dos seus vizinhos. Todos os sistemas autônomos que usam RIP têm que ter menos de 15 saltos. Ele não suporta mais do que 15 saltos. Então, ele foi feito no início, aí, quando a internet era menor. O segundo protocolo que eu tenho é o protocolo OSPF. Observando o protocolo OSPF, eu vejo que ele é o segundo protocolo usado intra-AS, ou seja, dentro de um sistema autônomo. Mas os provedores de maior tamanho, eles só podem usar o OSPF por causa do limite de 15 saltos. E o OSPF, portanto, é o sucessor do RIP. O OSPF, ele não leva a informação de um custo de salto com valor fixo. O salto pode ter custos definidos pelo seu operador. E ele vai transmitir por difusão informação de roteamento a todos os roteadores do sistema autônomo, não apenas a seu vizinho. Grande diferença essa. O OSPF determina a informação completa da rede dentro do sistema autônomo. O OSPF não trabalha na internet global, ele trabalha apenas dentro de um provedor. E para isso, ele vai desenhar o mapa completo da rede. Portanto, ele garante que o menor custo vai ser possível. O OSPF, ele tem segurança na troca de mensagens. O OSPF permite que a gente tenha vários caminhos até o destino com o mesmo custo, por exemplo, dentro de um mesmo operador. E ele também tem suporte para roteamento individual, quando um roteador sozinho cuida do seu tráfego, ou em grupo, quando eu tenho vários roteadores trabalhando em conjunto em uma rede, por exemplo, que tenha muito tráfego de dados. Então, o OSPF, ele é bastante útil na nossa internet moderna. Embora ele seja mais complexo, ele atende às necessidades econômicas e às necessidades de velocidade que eu tenho na minha rede. O BGP é o algoritmo de roteamento da internet global. RIP e OSPF rodam apenas dentro do AS. BGP roda apenas fora do AS. Portanto, para eu configurar um provedor, eu preciso ter um esquema de roteamento dentro do meu provedor e um outro esquema de roteamento fora do meu provedor, ok? Então, o roteamento BGP que acontece entre os servidores é chamado protocolo de roteador de borda, ou Border Gateway Protocol, a sigla BGP, e tem basicamente 3 grandes funções. Ele obtém do AS vizinho informações de subredes, não da rede inteira, mas apenas da subrede. Ele propaga essa informação aos roteadores internos do AS, para que o AS saiba o custo da conexão. E ele também determina rotas, entre aspas, boas,
com base na política do AS. E essa política é tanto econômica quanto de tempo. Vamos olhar apenas o básico do BGP, ok? O BGP completo eu nem sei, porque a complexidade dele é muito alta, eu não trabalhei em provedores, então eu não estudei o BGP a fundo, porque para estudar o BGP a fundo, existem livros complexos falando só de BGP. A gente não precisa disso. Então, basicamente, o BGP, ele usa uma conexão TCP para trocar mensagens entre roteadores, e esses roteadores, eles estabelecem conexões de pares BGP, porque o TCP é apenas entre dois pontos. Se tem mais roteadores, ele estabelece várias conexões TCP. Então, aí ele faz uma seção BGP externa, que eu chamo de eBGP. Se os roteadores estão em sistemas autônomos distintos, ou eu faço uma conexão chamada IBGP, se os roteadores estão dentro do mesmo serviço autônomo, para que todos saibam o custo das conexões de rede. Se essas linhas de seções BGP corresponderem aos enlaces físicos, isso é ótimo. Se não corresponder aos enlaces físicos, eu posso ter as minhas redes virtuais, ou seja, o BGP permite que eu tenha VPN e redes privadas que vão ser separadas e seguras da minha rede principal. Não é simples como é que isso aí funciona no detalhe. Então, observem que as sub-redes conectadas ao AS2, que estão marcadas aqui, não são endereços de IP completos. São endereços de prefixos de sub-redes. Que o BGP tem conexões internas dentro de um provedor, tem conexões externas dentro de um provedor, e para que não tenha uma sobrecarga na quantidade de informação, ele transmite resumos da sua faixa de IP, que são prefixos de subrede. Se eu tenho prefixos de subrede, eu não preciso saber o IP inteiro. Eu mando o dado para aquela rede e o próximo roteador que cuide do dado. Isso aqui é muito interessante e permite que a internet cresça o quanto eu quiser. Quanto mais eu quiser crescer, mais roteador eu coloco, ele vai falar apenas com os meus vizinhos, então eu nunca vou ter sobrecarga. Números de serviços autônomos vão ser atribuídos para esses roteadores, ok? Então, além do número IP, eu tenho um número de serviço autônomo que chama ASN, e por meio desse ASN, ele vai trocar mensagens para determinar a melhor rota. Por isso que o BGP é um protocolo de roteamento global. Para você rotear dentro de um provedor, eu tenho que ter RIP e OSPF, porque o BGP ele é muito complexo para ser rodado dentro de um provedor, mas ele é ideal para ser executado em um planeta, né? O planeta Terra usa o BGP. Então ele vai transmitir informações de rota por meio de dois atributos principais, que é o ASPath, né? AS Sistema Autônomo, PATH é caminho, então ele transmite o caminho do seu sistema autônomo, e o Next Hop, que é o próximo salto. Próximo roteador que pode ser conectado. Com apenas 2 níveis de informação, eu consigo rotear um dado na minha internet inteira. Vamos esclarecer um pouco essa confusão. Olha na figura 4.40. Eu tenho um provedor que é o AS3. Esse provedor tem um ASN e o ASN é número 3. O número desse provedor é 3. Eu tenho um provedor no meio. Esse provedor tem um ASN. O número do meu provedor é 1. É o provedor ASN 1.
Eu tenho um terceiro provedor, que é o AS2. Ele tem um número ASN, que é o número 2. Eles vão falar entre si por meio de conexões eBGP. Então, 3A está ligado em 1C, por uma conexão eBGP. 1B está ligado em 2A, por uma conexão eBGP. Dentro do meu provedor, eu estou falando a seção iBGP, ou seja, meu BGP interno. Aí você me fala, mas professor, e os outros protocolos? Também estão rodando. Eu tenho provavelmente o ASPF rodando aqui, mas apenas dentro do provedor. O OSPF não existe fora do provedor. E o BGP é um protocolo global. Espero que vocês tenham entendido, ok? A parte de BGP, como eu comentei, ela é um pouco mais complexa e a gente, por isso, não vai ficar então entrando nos detalhes dos algoritmos. Vamos apenas verificar como é que ele vai trabalhar com a seleção de rotas, que é basicamente um resumo. O BGP tem a ligação eBGP externa e BGP interna para distribuir rotas a todos os roteadores dentro do meu sistema. As rotas vão receber, como um de seus atributos, o valor de preferência local, porque eu tenho um provedor e ele pode ter uma parceria e uma rota pode ser preferida. Então, a preferência local de uma rota pode ser estabelecida pelo roteador, se o provedor quiser configurar isso manualmente, e se o provedor deixar em branco, ela vai ser capturada de outro roteador dentro do mesmo AS. Olha que maravilha! Se eu tiver 200 roteador, basta configurar um e isso se replica em 199. Então, isso garante que um AS vai ter uma política coerente e igual. Dentro do AS, a política de custo é a mesma. Quando eu termino a divulgação das minhas rotas, eu posso ter outras rotas remanescentes que vai ter o mesmo valor de preferência, que são os caminhos redundantes. Caso um fio quebre, eu tenho outro. E aí ele vai escolher o caminho que tenha o AS-PET mais curto, ou seja, a conexão que for mais rápida. E com todas essas rotas remanescentes, como é que ele sabe, dentro da rede, para onde o dado vai? Porque ele vai ter a informação de next hop do eBGP. Então ele sabe quais são as redes que estão conectadas no seu provedor vizinho. Então, se ele tem que mandar um dado para os Estados Unidos, ele vai procurar qual é o prefixo de rede mais perto dos Estados Unidos e vai mandar naquele roteador eBGP e o próximo provedor que se vire. Olha o que o livro escreve. As regras de eliminação são mais complicadas. Para evitar pesadelos como o BGP, é melhor aprender as suas regras em pequenas doses. Pessoal, quantas regras eu tenho nessa página? 1, 2, 3, 4. Já tá bom para nós. A menos que você esteja em uma operadora, você não vai precisar do protocolo BGP, porque isso é apenas para a internet mundial. E aí, as políticas de rede, como se não bastasse todos esses tipos de coisas, eu posso ter as minhas políticas de roteamento, que nós não vamos novamente entrar em detalhes, que tem a ver com a implementação de determinadas parcerias. A aula já está muito longa, eu não quero ficar me estendendo mais. Então, a gente terminou o que a gente vai falar de BGP. O capítulo 4 é enrolado. Leiam o capítulo 4, entendam as partes de hardware que tem no roteador, o RIP, OSPF e BGP. Não em detalhes, mas em linhas gerais. Pessoal,
Um abraço para vocês. Encerramos aqui o nosso bimestre. Não teremos mais matéria e agora é só estudar e se preparar para a prova. Bom estudo para vocês. Até mais, pessoal.